Olá a todos, estamos aqui neste dia 10 de setembro de 2020 para a defesa pública de doutorado, da tese de doutorado da discente Elisane Bagatelli Ocni, do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso. Temos a honra de ter conosco para essa defesa uma banca constituída pelos professores, por mim, professor Cristiano Maciel, orientador, pela professora Tassiana Mirna Zambrano, co-orientadora da Elisane, pela professora Maria Salete Ferraz Dia Ferreira, examinadora interna, aqui nossa colega da UFMT, pela professora Ana Lara Casagrande, também examinadora interna, nossa colega do LTC, do PPGE, pelo professor Luiz Fernandes Dourado, nosso examinador externo da Universidade Federal de Goiás, e pela professora Elisete Gonzaga dos Santos Lima, examinadora externa, representante da Universidade do Estado de Mato Grosso, da Unemate. Temos como suplentes a professora Ruth Cristina Domingues de Paula e o professor Clodes Boscarioli, sendo a professora Ruth do PPGE e o professor Clodes da UniOeste, ambos justificaram, né, como no papel de suplente não estariam aqui. Eu estou lendo na ordem que são apresentados os nomes na ata, tá, que eu tenho aqui comigo. Então, conforme normas do PPGE, a Elisane tem aí cerca de 30, 40 minutos para apresentar o trabalho dela, que é intitulado Educação Superior e Autoavaliação, Espaços Contraditórios e Transformadores em Cursos de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. Sem mais delongas, gostaria de agradecer muitíssimo aos professores que estão aqui, que desde a qualificação já contribuíram muitíssimo para esse trabalho da Elisane, e agradecer também a todos os presentes, aos colegas que estão conosco aqui. Eu peço que, durante a apresentação da Elisane, quem puder deixar as câmeras desligadas, principalmente os externos, mas quem quiser deixar a câmera desligada, fica melhor por causa da largura de banda, depois a gente torna a chamar todos, ok? Muito obrigado. Então, Elisane, a palavra é sua. Desde já desejando uma boa sorte para você nessa apresentação. Bom dia a todos e todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer imensamente a presença aqui que eu estou vendo de alguns familiares que são muito queridos e muito caros para mim. Gratidão mesmo de estarem aqui, que compartilharam comigo durante toda essa trajetória as minhas ansiedades, as minhas angústias e as minhas alegrias também. Gostaria de agradecer imensamente as contribuições da banca, tanto da banca externa quanto da banca interna, que foram contribuições muito preciosas para a elaboração, né, final da minha tese, do meu trabalho, que me auxiliaram bastante na conclusão das minhas reflexões, que ainda continuam, né? As reflexões nunca param, mas que me proporcionaram condições de concluir, né, o meu problema e os meus objetivos iniciais. Gostaria de agradecer imensamente aos meus orientadores, professor Cristiano e professora Tassiana, que estiveram, além da contribuição da tese acadêmica, de conhecimento, estiveram afetualmente ao meu lado, me amparando, me dando socorro, colo nos momentos que eu precisava. Então, a você, Cristiano, a você, Tassiana, sou muito grata mesmo de todo o meu coração. Bem, eu vou abrir aqui, então, a minha apresentação. Bem, então, essa tese, essa pesquisa, né, a tese é fruto de uma pesquisa vinculada ao Instituto de Educação do campus Cuiabá, da Universidade Federal de Mato Grosso.
é uma tese do doutorado em educação e vinculada também ao LTC, que é o nosso grupo de pesquisa, que é o Laboratório de Estudos sobre Tecnologias da Informação e Comunicação na Educação. Então, a tese se intitula Educação Superior e Autoavaliação, Espaços Contraditórios e Transformadores em Cursos de Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso. Tem como banco examinadora o professor Cristiano Maciel, que é o orientador, a professora Tassiana Mirna Sambrano, que é a minha co-orientadora, e como examinadores externos o Dr. Luiz Fernandes Dourado, da Universidade Federal de Goiás, Dr. Elisete Gonzaga dos Santos Lima, da Universidade do Estado de Mato Grosso, como suplente o professor Dr. Clóvis Boscarioli, da UniOeste, e como examinadoras internas nós estamos com a professora Maria Salete Ferraz Dias Ferreira, aqui da UFMT, a professora doutora Ana Lara Casagrande, também da UFMT, e como suplente a professora doutora Ruth Cristina Domingos da Palma. Bem, esse é o sumário, assim, bem resumido, do que trata a tese, né? Então, nós temos a tese construída em 7 sessões, né? Que vai da introdução às considerações finais. A segunda sessão, ela vai tratar da construção do objeto da pesquisa. Então, essa sessão, ela vai tratar sobre a constituição do campo da educação superior, que tem como base o estudo de suas políticas, reformas e suas relações. Apresenta também as tendências de estudos e pesquisas da educação superior, com o aporte teórico de Catani Oliveira, Dourado et al., Gomes e Oliveira, e um breve histórico sobre as políticas públicas nacionais de avaliação da educação superior. A qualidade da educação superior é a última temática abordada nessa sessão, que está problematizada enquanto um conceito subjetivo que se relaciona com as percepções, necessidades e resultados de cada indivíduo. Então, isso é tratado na seção 2 da tese. Na seção 3, que são os caminhos metodológicos, a abordagem teórica do estudo e as etapas da pesquisa. Nessa seção 3, eu trato da construção da pesquisa e os caminhos trilhados, como eles são descritos metodologicamente, buscando o entrelace com a teoria da análise de campo de Pierre Bourdieu como recurso para análise dos dados. Nessa seção estão postas a abordagem do estudo e a postura epistemológica nele adotada. Na seção 4, eu trato sobre a trajetória da avaliação na UFMT. E nessa seção 4, eu discuto a trajetória da avaliação na nossa universidade, com destaque para a constituição da CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação, e o seu trabalho com avaliação institucional, além de descrever as tentativas de estruturação do hábitos em autoavaliação dos cursos de graduação da UFMT. Na seção 5, eu trato sobre o modus operandi da autoavaliação nos cursos de graduação pesquisados. E aí sim eu trago a fala dos sujeitos. O que dizem e pensam esses sujeitos? Então, aqui, a análise dos dados, se expõe a análise dos dados da pesquisa, de conteúdo, com base em Badan. Foram trabalhadas ao todo 43 categorias, sendo 36 categorias iniciais, 5 categorias intermediárias e 2 categorias finais. Na seção 3, eu já trato sobre a autoavaliação como uma prática transformadora dos cursos de graduação.
Nessa sessão 6, então, eu abordo algumas abstrações minhas, pessoais, que tem como base a minha vivência, né, empírica na universidade, e também com base em toda a literatura, em todas as análises e as reflexões que eu fiz durante esse período de doutorado. Então, essas abstrações vão possibilitar contribuir para a avaliação dos cursos de graduação da UFMT, o local onde se realizou a pesquisa, claro aqui, mas que, por semelhança, pode também contribuir com outros cursos em outras instituições de ensino superior. E, por fim, na 7ª sessão, eu trago as considerações finais e depois as referências, os apêndices e o anexo. Bem, deixa eu só atender o contexto da pesquisa, né? Então, veja de onde surgiu o objeto dessa pesquisa. Na condição de servidora desta universidade, eu sou lotada na Pró-Reitoria de Ensino de Graduação e nos últimos anos eu trabalhei até o meu afastamento, até 2018, com avaliação institucional, aliás, avaliação de cursos de graduação, né? E trabalhei diretamente com a implementação dos sinais dentro da universidade, na gestão dos cursos de graduação. E essa lei dos sinais, ela tem um contexto, né, de política nacional e ela trouxe um contexto também institucional, né, para a universidade. Então, foi dessa lei, foi desse contexto que eu trouxe o meu objeto para a pesquisa, né? É a Lei 10.861, de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, da Educação Superior. Essa lei ela tem como finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, segundo o texto da lei, né? Assim como ela tem também a finalidade de orientar a oferta de expansão e o aumento da eficácia institucional, ou seja, a melhoria do atendimento das universidades e aprofundar o compromisso e a responsabilidade social dessas instituições. Bem, esses sinais, de um modo geral, a lei ela é bastante ampla, mas os sinais, de um modo geral, ele se distingue em três eixos, né? Ele trabalha a avaliação institucional, a avaliação de cursos de graduação e a avaliação de estudantes, né? No bojo dessas avaliações, tanto de institucional, quanto de curso, quanto de estudante, a lei ela traz no seu bojo a regulação desses cursos e dessas instituições. Então, ela vincula a uma nota de melhoria, um bom desempenho dessa avaliação, o credenciamento ou recredenciamento das instituições no nível de uma avaliação institucional, né? Ela vincula a autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento dos cursos no âmbito da avaliação de cursos de graduação e da avaliação dos estudantes, que é o ENAD. Então, no bojo dessa avaliação, ela também traz a regulação, o que é tecido como muitas críticas, e a ênfase à regulação em detrimento desses compromissos de trabalhar a responsabilidade social da instituição. Então, o que acontece? A avaliação institucional, na instituição, a regulação é tratada para fins de credenciamento ou recredenciamento, ou seja, essa instituição ela tem que ter uma boa avaliação para que ela continue funcionando dentro da lei, na legitimidade de emitir diplomas, de abrir vagas no SISU, enfim. Ela tem que ter boas avaliações, né?
avaliação ela é feita de forma externa, quando ela é feita pelo INEP. Quem faz a avaliação externa? É o INEP, é o órgão avaliador do MEC. E a avaliação interna, ela é feita pela CPA, que é o movimento interno, é a autoavaliação. Então, essa autoavaliação, ela é feita pela CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação. No âmbito da avaliação de cursos de graduação, como eu disse, a regulação ela é feita para reconhecimento, renovar o reconhecimento ou autorização, para fins de expedição de diploma, uma vez que a instituição ela já está credenciada, para que aquele diploma tenha legitimidade e dê condições para que aquele estudante venha desempenhar a sua profissão em todo o território nacional. Então, esse curso tem que ter uma avaliação satisfatória, né? Bem, na linha da avaliação de curso de graduação, nós temos a avaliação externa, que ela é feita pelo INEP também, e aí ela é feita pelo INEP por um banco de avaliadores, e nós temos a autoavaliação de curso. Ela é feita, deve ser feita pelo próprio curso, né? Pelo próprio curso, ela deve ser feita. Na linha de avaliação dos estudantes, é o ENAD, vocês já conhecem, é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante. Também esse ENAD vai fomentar a nota do curso nessa avaliação externa. Então, veja, dentro desses níveis de avaliação, o meu objeto é essa autoavaliação de curso aqui. É essa autoavaliação de curso aqui de graduação, que não é feita por nenhum órgão externo, é feita pelo próprio curso de graduação, tá? Então, veja, se os cursos estão fazendo, se não fazem, se fazem, como que eles fazem, se eles aproveitam dessa autoavaliação para ter um espaço de melhoria, enfim. Esse é o meu objetivo de pesquisa. E daí vem o meu problema, né? Em que medida essa autoavaliação tem se tornado uma prática no âmbito dos cursos de graduação da UFMT? Se esses cursos fazem a avaliação, fazem esporadicamente, ou se eles fazem e se isso é uma prática dentro da universidade. Mais lá adiante, vocês podem compreender melhor esse problema. Os objetivos da pesquisa. Bem, objetivo geral, meu grande objetivo é analisar se os cursos de graduação da UFMT têm desenvolvido a autoavaliação como uma prática transformadora na unidade acadêmica. Os objetivos específicos: discutir o contexto da educação superior brasileira, bem como sua construção como objeto de pesquisa. Descrever a trajetória da autoavaliação na UFMT desde a instituição dos sinais. Compreender o campo de pesquisa com o subsídio da teoria bourdieusiana, da teoria de campo. Identificar sinais de estruturação do hábitos da autoavaliação nos cursos pesquisados. Discutir os resultados da pesquisa em autoavaliação de cursos de graduação da UFMT. Articular abstrações processuais para contribuir com a autoavaliação de cursos de graduação. Então, aqui estão os objetivos geral e os específicos. Bem, então, como foi, aqui eu trouxe esse quadro, só para que a gente possa compreender as políticas nacionais de avaliação da educação superior. Veja, não é uma coisa muito recente na história do país, em termos de política nacional, a prática de avaliação dentro da universidade
pública brasileira. Então, a primeira experiência, a primeira política que se tem notícia, e aí eu aglomerei essas três primeiras nessa primeira fase, que data de 1966, meu ano de nascimento, quando eu nasci. Nesse ano, então, veja, essa primeira fase, eu agrupei essas três políticas, porque elas fizeram parte de políticas que remetiam ao país na era do governo militar. Então, era aquela época do Brasil um governo desenvolvimentista, né? Então, se buscava muito nos Estados Unidos apoio técnico para que, principalmente para a educação superior, para que a educação pudesse, entre aspas, né, desenvolver. Então, a educação ela tinha que estar alinhada ao desenvolvimento econômico do país. Então, em 1966, se tem notícia do Plano Ático. Depois, em 1968, veio a reforma universitária com a Lei 5.540, que também trouxe experiências para dentro da universidade de avaliação. Eu não vou me adentrar muito, porque o nosso tempo ele é estreito, né? A outra política foi o PARU, que foi em 1983. A segunda fase já pega o Brasil numa fase já democrática, que foi em 1985. Essa fase aqui, de 85 para cá, já é uma fase onde as universidades já começam a participar dessas políticas. Então, de 85 a 96, com a LDB, nós tivemos o programa Nova Universidade, o GERES, o PAIUB, o NC, que é o Exame Nacional de Cursos, e a LDB, que ela traz vários dispositivos de avaliação do ensino superior, né? E aí nós temos a terceira fase, em 2004, com a Lei dos Sinais, que está em vigor até hoje, né? Que é a Lei 10.861, de 2004. Veja, eu fiz uma sombra aqui, para que dá para perceber, que a UFMT, ela tem hoje 50 anos, ela completa agora 50 anos, e ela, historicamente, ela participou desde o PARU até os Sinais. E vejam vocês, quer dizer, não significa que ela trabalhou isso de forma exaustiva e de forma que isso venha assentar, né, dentro da universidade. Mas, e o PARU foi de 83, então, desde 83, se tem experiências na órbita da universidade pública sobre avaliação. E vejam vocês que somente em 2019 a universidade tem uma resolução, que é a 67 de 2019, que trata, que regulamenta institucionalmente a autoavaliação de cursos de graduação. Então, aí nós temos um grande tempo, um lapso de tempo bastante grande, que veio, então, culminar com essa resolução, que eu vou falar mais tarde um pouquinho sobre ela. Professor? Bem, então, qual é a minha concepção de avaliação na pesquisa e na tese? A minha concepção de avaliação, ela é concebida como um movimento em que os estudantes, docentes e técnicos se avaliam, e aí eu me alinho com o professor Dias Sobrinho e acrescento o Lucchesi para tecer essa minha concepção. Então, é um movimento em que os estudantes, docentes e técnicos se avaliam, seria a autoavaliação, avaliam os outros, a heteroavaliação, as estruturas e as relações existentes, e avaliam também por opinião de quem participou de uma atividade, que é a opinião do professor Lucchesi.
A autoavaliação era um processo sistemático de coleta de informações sobre os aspectos socioeducacionais envolvidos na organização e oferta de cursos, as quais devem servir de base para julgamento de valor e a indução de tomadas de decisão nos diversos níveis e instâncias da unidade acadêmica, para ações de melhorias e aperfeiçoamento dos cursos. Defendo a tese de que todas as informações apontadas pela autoavaliação dos cursos, devidamente compreendidas e valoradas em seu conjunto, devem servir para tomadas de decisões que levem os gestores acadêmicos a empreenderem ações transformadoras. Ela não cumprirá a sua finalidade educativa se não transformar qualitativamente, não oferecer elementos de reflexão para ações de transformação e melhorias da unidade acadêmica. Minha posição sobre a autoavaliação está assentada na perspectiva emancipatória, pois entendo que a avaliação não deve se reduzir a controlar, tampouco a suprimir a autonomia e a liberdade, mas se caracterizar como um movimento que favoreça aos gestores a elevação da consciência e dos problemas, que potencialize o significado dos fenômenos e os induz à projeção de novas possibilidades para a reconstrução do projeto pedagógico do curso. Então, esta é a minha concepção de autoavaliação. A metodologia é trabalhada na pesquisa. A metodologia ela tem uma abordagem qualitativa, né? Eu trabalhei com análise de conteúdo, buscando entrelace com a teoria da análise de campo de Pierre Bourdieu como recurso para análise dos dados. Recorreu-se à teorização do sociólogo francês, em que se buscou os elementos que compõem e se interrelacionam com o campo de pesquisa. Então, eu trabalhei com esses três conceitos de Bourdieu: o campo, o hábitos e o capital. Campo, então, como espaço social, onde as relações e eventos ocorrem e no qual a prática está inserida. É um universo restrito de características próprias, mas que também se relaciona com outros campos. Então, aqui eu estou entendendo cada unidade acadêmica como um campo que tem os seus capitais distintos, tem os seus hábitos distintos, e que cada um se distingue, e que cada campo se distingue de outro campo, né? E os gestores da universidade precisam compreender as unidades acadêmicas com essas diversidades. Hoje se tem notícia que as grandes organizações, as instituições, têm trabalhado muito com Bourdieu para a gestão mesmo, né? Para se consiga conhecer esse microcosmo que é, no caso, os cursos, as unidades acadêmicas, enfim. O Hábitos, ele é um sistema de estruturas cognitivas, de elaboração cognitiva, que integram as experiências passadas e funcionam como uma matriz de percepções, de apreciações e de ações, tornando possível a realização de infinitas tarefas, graças às transferências analógicas de esquemas mentais. Então, veja, se o campo é composto de um conjunto de pessoas que vêm de experiências distintas, né, é claro que esse campo, então, ele tem formado de pessoas com hábitos distintos também, né? E de capitais distintos também. Então, o capital é uma propriedade qualquer percebida pelos agentes sociais, cujas categorias de percepção são tais que eles podem entendê-las, percebê-las e reconhecê-las, atribuindo-lhes valor. Então, o capital sempre existe uma atribuição de valor. Capital social. O capital funciona como mecanismo de diferenciação e sua distribuição é desigual no campo, de forma que sua estrutura é hierarquizada. O capital pode ser econômico, cultural, científico, social e simbólico.
Então, veja, em cada campo também tem indivíduos, os agentes sociais, que trazem, que têm capitais diferenciados. E, às vezes, esses capitais, às vezes não, esses capitais são hierarquizados a partir da atribuição de valores deles, né? Então, isso tudo faz parte do universo acadêmico. E no momento da gestão, isso é muito importante se conhecer, porque isso gera pontos de tensão, pontos de conflito, e o gestor precisa ter isso em mente para que se tenha uma gestão efetiva. A metodologia utilizada teve 2 etapas. A primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica, em que aqui na base eu utilizei esse triângulo como uma representação. Aqui na base eu trabalhei um marco teórico, né? Foi aqui que eu, então, busquei assistir algumas aulas como ouvinte, numa disciplina do programa que trabalhava sobre políticas públicas, e foi aqui que eu amealhei todo o meu campo teórico com Bourdieu, né? Então, nessa composição do marco teórico, foi nesse momento que eu compus e eu fiz essa disciplina de políticas públicas. A revisão da literatura foi quando eu fui buscar todos os elementos literários, né, sobre a avaliação, e principalmente sobre universidade. E a revisão sistemática foi quando eu fui fazer o estudo empírico, utilizando a revisão sistemática, em que eu fui buscar, então, os estudos feitos nessa linha de autoavaliação de cursos de graduação. Na tese, então, eu relato todos os achados dessa revisão sistemática. Na etapa 2, foi a pesquisa de campo propriamente dita. O estudo documental, foi feita a análise de legislações, né? A leitura do PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, os relatórios da avaliação institucional feitas pela CPA e os projetos pedagógicos dos cursos pesquisados. Na segunda etapa, na etapa intermediária, a fase intermediária, foi um estudo exploratório, em que eu trabalhei com questionário online com os coordenadores. Eu já explico no próximo slide esse estudo exploratório. E na outra fase, foi propriamente coleta de campo. Eu trabalhei com 24 entrevistados de março a junho de 2019. Que eu trabalhei também com questionário online com 1.226 estudantes dos cursos pesquisados. Conforme eu disse lá atrás, esse estudo exploratório, ele se constituiu em várias fases também. A primeira fase foi em 2017, foi quando eu ainda não estava em afastamento, e aí eu não posso considerar esse elemento como um produto da tese, ele é um estudo exploratório mais institucional. Foi nessa ocasião em que eu estava ainda ocupando a minha função na avaliação de cursos de graduação, em que gerou essa necessidade institucional de conhecer os cursos, como eles estavam desenvolvendo essa prática de autoavaliação, uma vez que não existia uma regulamentação interna para direcionar esse processo. Então, nessa fase, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação realizou uma pesquisa em 2017 com 111 cursos, tanto de cursos à distância como curso presencial. Desses 111, 60 cursos responderam a esse questionário. Desses 60 cursos que responderam, se percebeu que se detectou
19 cursos apresentavam alguma evidência de autoavaliação. Veja, até 2017, a autoavaliação ela era livre, ela era um convite. A Pró-Reitoria fazia um convite, embora isso estivesse estabelecido na Lei de Sinais, isso ainda não era, eu diria, não era uma obrigação dos cursos fazerem, né? Então, eles faziam ou porque eles estavam sendo avaliados pelo INEP, por avaliação externa, e aí sim eles tinham que fazer, porque isso é um indicador de qualidade, ou porque eles tinham interesse de fazer a avaliação por iniciativa de um professor ou outro, enfim, mais por curiosidade. Mas não existia um interesse firme, propositivo, enfim. Então, desses 60 cursos, nessa fase inicial, 19 cursos eu detectei que apresentavam alguma evidência de autoavaliação. Já na fase 2, em 2018, eu já me encontrava afastada para o doutorado, e nessa ocasião eu fiz um estudo exploratório com esses 19 cursos. Então, eu encaminhei um questionário online para esses 19 cursos, fazendo um refinamento, querendo mais detalhes a respeito da prática deles com essa autoavaliação. Desses 19 cursos, apenas 11 responderam, né? Então, desses 11, a resposta desses 11 cursos, para mim, como pesquisadora, foi bastante significativa. Então, desses 11 cursos, nós tivemos 3 cursos de Cuiabá, cursos presenciais, um curso EAD, 5 cursos do campus de Rondonópolis e 2 cursos do campus do Araguaia. O campus de Várzea Grande não respondeu e o campus de Sinop não teve nenhum curso que respondeu. Bem, como foi então que eu cheguei aos cursos pesquisados? Veja, o campus de Rondonópolis estava já em vias de federalização, então não tinha como trabalhar com esses 5 cursos. O campus do Araguaia é um campus muito distante aqui da sede, de onde eu resido, quase 500, 600 quilômetros. Então, nós optamos por uma questão técnica, né, de trabalhar com 4 cursos. 3 cursos no campus sede e um curso EAD ofertado por uma unidade também do campus sede. Tá? Então, ao total, nós, então, trabalhamos com 4 cursos que foram as minhas unidades amostrais. O curso de Física, licenciatura, no campus Cuiabá, curso de Zootecnia, bacharelado, curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos, curso de Ciências Naturais e Matemática, licenciatura EAD à distância. O curso de Física e o curso de Ciências Naturais e Matemática, EAD, ambos são ofertados pela mesma unidade acadêmica. Esse curso EAD, ele é gerido pela UAB, mas a unidade acadêmica que o oferece, que oferta, é o mesmo instituto que oferta o curso de licenciatura. Então, isso foi bastante interessante, porque a gente conseguiu pegar e mapear a visão do gestor para os 2 cursos, né? Bem, o trabalho de campo, como eu disse anteriormente, ele foi realizado, o trabalho de campo efetivamente, no chão, né? De março a junho de 2019, com 24 entrevistados. Entre esses entrevistados estiveram o diretor ou a diretora, coordenadores de curso, membros do colegiado do NDE, do Núcleo Docente Estruturante, 2 membros da CPA, um membro do CONCEP, que é o nosso Conselho Superior aqui de Ensino e Pesquisa, a pró-reitora de ensino de graduação, um assessor pedagógico da PROEG e o gerente de regulação e avaliação também da PROEG. Os procedimentos metodológicos foram as entrevistas semi-estruturadas, a observação eu pude desenvolver somente no curso de Física, porque nessa ocasião da pesquisa de campo era somente esse curso que
realizou, operacionalizou a autoavaliação. Então, somente nesse curso eu pude observar a autoavaliação acontecendo, estudos documentais e o questionário online com os estudantes. Essa análise de conteúdo eu trabalhei como técnica de análise de dados das falas dos entrevistados. Esses dados coletados, eles foram analisados nas entrevistas e foram organizados, agrupados em 36 categorias iniciais, 5 intermediárias e 2 categorias finais. As categorias iniciais foram essas, eu não vou ler todas, porque elas são bastante extensas, isso aqui deu um trabalho enorme para fazer, e cada categoria foi estabelecido um conceito norteador, e esse trabalho aqui foi analógico mesmo, o agrupamento foi analógico, então foi um trabalho assim, bastante grande. Essas 36 categorias iniciais, para cada uma eu estabeleci um conceito norteador. Essas 36 categorias iniciais, elas foram reagrupadas em 5 categorias intermediárias. Cada categoria intermediária também foi atribuído um conceito norteador. E as 5 categorias intermediárias foram reagrupadas em 2 categorias finais, que foram as categorias que eu pude, então, trabalhar de forma mais sintética. Né? Então, aqui está a síntese da progressão dessas categorias. Então, de 36 categorias iniciais, eu trabalhei foram agrupadas em 5 categorias intermediárias, e dessas 5 intermediárias, então, eu cheguei em 2 categorias finais. Bem, as principais evidências encontradas na análise dos dados. Veja, essas principais evidências, elas estão correlacionadas às 2 categorias finais. A categoria, a institucionalização da autoavaliação nos cursos de graduação e a interface da autoavaliação com a gestão acadêmica dos cursos de graduação. Então, daqui resultaram 4 questões. A relação da autoavaliação com a qualidade do curso de graduação, a participação da comunidade acadêmica no processo autoavaliativo, a gestão dos resultados da autoavaliação para a obtenção de melhorias do curso e a problematização da autoavaliação regulatória e emancipatória. Então, vamos ver, então, a primeira questão. A relação da autoavaliação com a qualidade do curso de graduação. Foi bastante comum entre os entrevistados e no discurso dos documentos consultados a utilização do termo qualidade como sinônimo de algo positivo e bom para o atendimento das necessidades da sociedade e do mundo do trabalho. Nas falas dos entrevistados, não há evidências de uma perspectiva multifacetada sobre a qualidade. Qualidade para eles resume-se em um conjunto de coisas boas, de atributos que podem caracterizar um bom curso. Atribuir qualidade a algo ou alguma coisa requer tomada de posições frente aos fenômenos sociais. Qualquer tentativa de sua definição implicará a necessidade de um conteúdo discursivo que se afaste das generalizações vindas do senso comum. Então, é muito recorrente. Qualidade não se discute nos cursos. O que se quer por qualidade? Tampouco nos projetos pedagógicos se percebeu a discussão sobre que qualidade eles querem para essa formação. Então, a percepção de qualidade está muito ainda universal, está muito ainda no senso comum. Então, aqui, teorizando um pouquinho, buscando recursos com o professor Dourado e a Silva,
A qualidade social, por que ela é uma qualidade social? Porque a gente entende a educação como uma prática social, né? Nada mais do que isso, uma educação como uma prática social. Então, né, no sentido horário aqui desse círculo, nós temos aqui algumas características dessa educação com qualidade social. É uma educação que tenha um ambiente educativo saudável, que tenha interlocução com a sociedade civil, que tenha projetos de iniciação científica e de extensão, que tenha organização do trabalho pedagógico e da gestão, que tenha características da sua dimensão extra-institucional, espaço social e obrigações do Estado, isso a gente não tem como não considerar, o professor Dourado nos ensina muito bem isso, a dimensão intra-institucional, as questões relacionadas ao plano do sistema, ao plano pedagógico, ao plano docente, ao plano do estudante, o reconhecimento social e na valorização dos profissionais da educação, trabalho colaborativo, isso não pode ser esquecido, respeito às diferenças e diálogo nos relacionamentos, política efetiva de inclusão infantil. Isso porque eu fiz uma síntese assim muito en passant, mas a qualidade social ela precisa ser discutida a partir dessas bases. Então, a autoavaliação, ela tem que aferir, ela precisa aferir essas características do curso. E daí a gente tira, então, uma qualidade socialmente referenciada da educação, né? Por que socialmente referenciada? Porque ela deve levar em consideração os compromissos públicos e os papéis das instituições e do Estado, tendo em vista as necessidades do conjunto da sociedade. Estar integrado aos processos gerais de socialização e do fortalecimento da cidadania, das estruturas críticas, intelectuais, éticas, culturais, ambientais, de responsabilidade pública, desenvolvimento pessoal e na edificação de uma ação justa, solidária e democrática. Essas dimensões o processo autoavaliativo deve considerar. Então, veja, é constitucional o papel da educação pública, é dever do Estado prover a educação pública para que essas estruturas sejam garantidas na formação do nosso estudante. E essas dimensões jamais devem ser esquecidas no processo autoavaliativo. Segunda questão, então, é a participação da comunidade acadêmica no processo autoavaliativo. Foi recorrente, e essa questão da participação, né, professora Elisete, a sua tese de doutorado foi muito sobre isso. Essa participação da comunidade acadêmica no processo autoavaliativo é uma questão cirúrgica muito importante, porque o que eu mais ouvi dos docentes que estavam à frente da autoavaliação é a baixa participação, tanto de estudantes quanto de professores, né? Então, foi recorrente na fala desses entrevistados essa participação inexpressiva da comunidade acadêmica nos processos autoavaliativos. O grande desafio da autoavaliação está em estabelecer a participação da comunidade acadêmica na autoavaliação e, sobretudo, nas tomadas de decisão. Nesse sentido, eu defendo que há que se ter um lastro de tempo percorrido, pois a demanda pela participação em processos de autoavaliação é bastante recente na UFMT. Os resultados vão demorar um pouco para aparecer e para produzir mudanças de atitudes e o engendramento de novas subjetividades em relação à autoavaliação. Então, vejam, lembra daquele quadro lá atrás que eu coloquei? Desde o Paru, a universidade já está nesse cenário de avaliação, mas não se percebe um movimento tão institucionalizado quanto agora após essa resolução 67 de 2019. Então, essa resolução, ela traz, então, agora, uma rotina acadêmica para os cursos de graduação da UFMT. Então, agora,
Por isso que eu coloquei que ela é recente, porque é de 2019 para cá, que agora, então, nós temos uma diretriz institucional trazida pela resolução CONCEP 67/2019. Então, nós vamos precisar, então, de ter tempo para que essas mudanças aconteçam e essas subjetividades sejam construídas. Então, com relação a essa questão da participação da comunidade acadêmica, eu defendo que a autoavaliação dos cursos como instrumento com potencial capacidade de produzir espaços sociais democráticos, construir a emancipação da unidade acadêmica com novas aprendizagens coletivas. Eu defendo aqui, mas aprendi isso com a professora Elisete. Defendo que o princípio da participação da comunidade acadêmica na autoavaliação dos cursos deve se fazer presente desde a concepção da sua regulamentação, até a tomada de decisão em relação às melhorias para o curso. Defendo, outro sim, que propiciar a criação de espaços educacionais de discussão dos resultados da autoavaliação no âmbito da unidade acadêmica pode incentivar a prática da participação e favorecer o envolvimento de todos com as mudanças que se aspiram para o curso de graduação. A terceira questão, então, ela vai tratar sobre a gestão dos resultados para a obtenção de melhorias no curso. Bem, parte dos estudantes, assim como alguns docentes, responderam atestando que houve melhorias em seus cursos. Paradoxalmente, outros estudantes relataram que não houve nenhuma melhoria, o que se entende como prejudicial ao processo autoavaliativo, o que provoca um descrédito que pode ser um impedimento à participação. Eu defendo que a autoavaliação gere informações da realidade do curso que venham nortear as tomadas de decisões. Além disso, tem uma anotaçãozinha. Eu defendo que a autoavaliação gere informações da realidade do curso que venham nortear as tomadas de decisões. A gestão deve propiciar espaço de reflexão coletiva sobre os resultados, sistematizá-los, divulgá-los para a comunidade acadêmica e formular ações de melhorias para o curso de graduação. Com isso, garantindo o cumprimento dos objetivos do projeto pedagógico. Foi muito recorrente eu constatar cursos que até faziam um projeto, ouviam autoavaliação, mas não se trabalhava os resultados. Se fazia a autoavaliação mais como uma proposta mais regulatória do que propriamente transformadora e emancipatória. Meu orientador ele está pedindo para eu correr, vou correr. Agora eu não quero avançar, Cris. É isso. Tá. Então, a pesquisa evidencia que os cursos não realizam regularmente a autoavaliação como uma prática. Ela é realizada somente quando há tempo para isso, quando tem alguém no curso disposto a tomar iniciativa e liderar o processo, ou mesmo a partir de demandas regulatórias do MEC. Lembrando aqui que essa coleta de dados foi feita antes da Resolução 67/2019, tá? Nas situações em que a autoavaliação acontece, os dados da pesquisa apontam que não há uma gestão efetiva dos resultados da autoavaliação, com vistas a uma perspectiva transformadora. Além do que, os resultados não são discutidos com a comunidade. Não se percebeu espaços para a participação das pessoas nos momentos de planejamento e de tomadas de decisão em relação às ações de melhorias para o curso.
Em nenhum dos cursos pesquisados se constatou um processo autoavaliativo que integre, além dos estudantes, os docentes e técnicos administrativos. E a última questão que eu trouxe aqui de forma bem mais abreviada é que se verificou uma contradição entre o que os entrevistados disseram e o que se pôde observar em seus documentos e suas práticas. Ao mesmo tempo em que o discurso comum da avaliação tende a ser elaborado sobre uma perspectiva emancipatória, o mesmo não se constatou em geral, na forma como se organizam o processo autoavaliativo, tendo como base o controle das pessoas e não do processo. Então, veja, isso é muito importante. Então, eu defendo que o controle educativo esse controle em dose certa, a dosagem dos sentidos formativos desse controle. Se o controle prevalece como fiscalização e coerção, acaba anulando o sentido formativo da avaliação. Quando o controle se justifica, se deve exercê-lo sobre uma intenção educativa. Caso contrário, a avaliação será dominantemente coerção. Mais do que um simples controle, a avaliação há de ser concebida como um processo temporal que considere as distintas particularidades e dinâmicas e que requer para o mesmo objeto múltiplos questionamentos. Eu defendo que a autoavaliação deve indagar se os cursos estão formando profissionais ética e tecnicamente competentes, não apenas para as urgências imediatas do mundo do trabalho, mas também se estes têm desenvolvido a capacidade de continuar aprendendo, de acordo com as transformações econômicas e sociais da humanidade, e de se inserir crítica e construtivamente nas dinâmicas da sociedade. Defendo também que a autoavaliação deve trazer reflexões sobre a educação superior, se ela está colaborando para a construção de uma sociedade tecnologicamente desenvolvida, mais rica em conhecimentos, mais solidária e justa. Bem, eu trago de volta aqui o meu objetivo geral e meu problema de pesquisa, porque eu entendo que a pesquisa em si, e lá na tese eu justifico isso, o objetivo geral de analisar esses cursos de graduação tem desenvolvido a autoavaliação como uma prática transformadora. E o problema em que medida a autoavaliação tem se tornado uma prática, no âmbito dos cursos de graduação, estão prontamente atendidos. Então, em conformidade com os dados coletados e analisados, a autoavaliação dos cursos de graduação da UFMT constitui iniciativas localizadas e sem continuidade, contrariando uma proposta de autoavaliação participativa e democrática. O estímulo maior para sua realização é bastante pontual, é externo e visa cumprir função eminentemente regulatória. Não se percebeu uma prática consolidada, mas em vias de consolidação, considerando-se as tentativas de estruturação do hábito em autoavaliação dos cursos presenciais e à distância. Pode-se perceber poucos efeitos transformadores. Verificou a ausência de planejamento da gestão do curso sobre o que se pretendia com a autoavaliação, onde se queria chegar com ela. Contribuições para a implementação. Então, veja, essa daqui é a minha última sessão, que foi uma sessão assim, bastante que a gente discutiu bastante, se vinha, se não vinha, se tirava, se não tirava, mas enfim, a gente entendeu que teria que ficar, porque na verdade ela traz uma contribuição e eu sou muito grata à universidade, eu estou aqui desde a década de 80 como estudante, aqui eu fiz o meu curso de graduação, meu curso Lato Sensu, fiz o meu mestrado,
e estou aqui agora fazendo meu doutorado e é a instituição que eu trabalho. Então, eu sou muito grata a essa instituição e eu queria muito poder deixar materializado uma contribuição no campo de trabalho em que eu estudei. Eu tive o afastamento devido, esse sabático, que foi extremamente importante para que eu pudesse me ausentar das minhas funções e eu precisava me ausentar para que eu tivesse tempo subjetivo para pensar e escrever, né? Então, com base nisso, nós decidimos então manter esse capítulo como uma última sessão, mas como uma contribuição. São construtos bastante pessoais, com base na minha lida diária, na minha lida no campo empírico e no campo também das minhas reflexões teóricas, né? Então, essa última sessão, eu convido vocês, quando puderem ler a tese, eu só vou trazer aqui 2 aspectos que ela traz, são contribuições para a implementação das ações previstas nessa Resolução CONCEP 67 de 2019, considerando ideias refletidas a partir dos dados encontrados na pesquisa, bem como na revisão da literatura. Essa Resolução CONCEP ela foi construída, né, na ocasião no exercício, né, dessas funções todas, de um trabalho de equipe, mas no momento que nós conseguimos ir a campo e avaliar esse texto dessa resolução, a gente já começou a perceber também que haveriam alguns aspectos que precisariam ser arredondados e avaliados também numa meta-avaliação. Então, aqui cabe algumas sugestões e a implementação de alguns fluxos dela dentro da instituição. E dentro da tese eu trago, então, nessa sessão, na última sessão, esses fluxos, tá? Além disso, eu trago uma reflexão teórica como uma sugestão a partir da avaliação de 4ª geração, que é uma abordagem nova, embora é uma abordagem inovadora, embora não seja nova, né? São alguns pensadores norte-americanos que trazem para esses processos autoavaliativos. Ela se coloca como uma alternativa, embora não excludente, desses referenciais anteriores que nós temos de avaliação institucional. Ela se torna inclusiva e participativa. É um processo de negociação entre os atores envolvidos na intervenção, em que o pesquisador avaliador também se coloca como parte e não apenas como avaliador ou como juiz, né? Então, é uma nova concepção de avaliação, é um novo desenho de avaliação, então, que eu trago uma proposta um pouco diferente, com uma teorização no final da tese, o que pode parecer um pouco estranho, mas eu senti necessidade de trazer, então, isso como um caminho alternativo para que possa, então, desenvolver. O que eu quero, então, deixar aqui claro é que, a partir da implementação dessa resolução 67 de 2019, ela estabeleceu um prazo, estou terminando, ela estabeleceu um prazo para que tem coisas que não dá para serem não ditas. Ela estabeleceu um prazo para que os cursos de graduação elaborassem os seus regulamentos. E ontem o gerente de avaliação e regulação da Pró-Reitoria, o professor Leandro, ele deu um dado que me deixou bastante animada, que de todos os cursos da universidade, 87% já tem o regulamento de autoavaliação do curso. Isso eu falo que eu fico até arrepiada, vocês me desculpem a emoção, porque realmente isso é um grande avanço para uma instituição, né? Então, 87% é muita coisa, é muita coisa. E essa resolução, então, ela traz caminhos bastante importantes para que, se os cursos tratarem com a devida seriedade, a devida responsabilidade,
será uma ferramenta bastante importante para a gestão acadêmica dos cursos de graduação. Vamos avançando, que já estamos quase concluindo. Então, esse aqui é só um exemplo de um mapa de processo. Eu trago vários desses para ajudar a mapear a resolução 67/2019, tá? Essa aqui é uma tecnologia de mapeamento de processo. Bem, quais foram os limites dessa minha pesquisa? Claro que, como pesquisa, a gente não consegue abarcar a totalidade do universo, nem esse foi o meu propósito. Mas um dos limites foi a impossibilidade de contemplar os dados da acolhida da resolução dentro da unidade acadêmica, pois o trabalho de campo já havia sido concluído na ocasião da sua aprovação, que foi em 24 de junho de 2019. Então, assim que eu terminei o trabalho de campo, a resolução, o CONCEP aprovou essa resolução. Então, esse foi um limite. Então, esse aspecto é um grande aspecto para ter uma potencialidade imensa de estudos futuros. O outro limite foi a impossibilidade de ter considerado os dados integrais do questionário online que eu apliquei nos estudantes. Eu apliquei com questões objetivas e discursivas. Como eu trabalhei com análise de conteúdo, eu descartei as respostas objetivas. Então, foi também um limite disso, porque lá eles trazem também elementos bastante importantes que talvez deem para fazer um artigo, né? Como possibilidades e contribuições da pesquisa, como eu disse, ela traz contribuições para estudos da área, cuja temática de uma autoavaliação de curso de graduação emancipatória, que privilegia a criação de espaços democráticos, de diálogos e discussões na unidade acadêmica, acena para um horizonte de esperança em tempos de crise na Universidade Pública Brasileira. A seção 6 da tese apresenta um aporte de construtos para se pensar em novos percursos na rotina da UFMT e que pode conduzir as unidades acadêmicas à efetividade das ações pedagógicas, além de subsidiar a elaboração dos regulamentos de autoavaliação dos cursos de graduação de forma emancipatória e, com isso, contribuindo para a implementação da Resolução 67/2019. Aqui estão, então, algumas referências, lá na tese estão todas, né? Então, eu quero dizer, então, que essa pesquisa, ela revela apenas uma face do processo autoavaliativo dos cursos de graduação. E, portanto, eu não tive a intenção de esgotar o tema, pela multiplicidade de aspectos que ele suscita. Assim, fica o convite para que outros estudos aprofundem a análise e a reflexão dos processos autoavaliativos nos cursos de graduação, especialmente de instituições de educação superior públicas. Obrigada. Vamos dialogar? Então, obrigado a todos aí, obrigado, Elisane, pela apresentação. Como todos os meus últimos alunos de doutorado, né, a gente sabe que os 40 minutos do PPGE é sempre muito pouco. Quando eu defendi no doutorado eram 50. Eu também tive um trabalho hercúleo para sistematizar, e a gente é mergulhado no objeto por tanto tempo, e a Elisane já há tantos anos também trabalha com isso, tinha um desafio múltiplo. Mas agradeço a compreensão de todos.